Olá, pessoal. É com enorme prazer e satisfação que eu gravo mais um vídeo para vocês que têm aí acompanhado o meu trabalho. Hoje eu quero tratar de assuntos relacionados ao que acontece do universo, nos paralelos das dimensões do universo, nos paralelos tridimensionais. E vou citar exemplos daquilo que vi mostrado, daquilo que é a verdade, que do qual muitos tentam negar. As pessoas têm me perguntado como pode seres em outras dimensões aproximar desta dimensão e induzir todos nós uma coisa, seja culpa, seja negatividade, seja qualquer que for o assunto. Bom, para vocês que já me conhecem, eu não vejo mais a necessidade de me apresentar. Eu sou uma pessoa que fui contactada no ano de 2007, onde ali naquele acampamento do qual eu fui e recebi a visita de duas tipologias que veio da constelação de Sírius, e daquele dia em diante a minha vida mudou por completo. Eu passei a ser uma pessoa melhor, eu passei a ver e enxergar a vida de um outro ângulo. Eu passei a entender que a culpa, ela está em nós. Porque nós é que escolhemos ser fracos. Nós é que escolhemos ser forte. Nós somos os responsáveis pelo caminho que trilhamos. Com todos aqueles que habitam as estrelas, com todos os pilares da fundação do universo Pai, da natureza Mãe, e com toda tipologia alienígena que eu tenho me relacionado, e quem acompanha a minha página no Facebook sabe que constantemente eu tenho passado a mensagem que eles me passam para que possamos ter uma vida melhor. Então, no ano de 2007, quando estive ali, naquele acampamento, e vi sobre a minha cabeça pairar uma esfera prateada, gigantesca, e ela foi indo à minha frente. E não pousou por completo no solo, mas sim manteve uma distância que, acredito eu, fosse de um palmo, porque ela não encostou no lugar. E quando ela se abriu e dela saiu esse casal proveniente da constelação de Sírius B, onde eu pude apreciar e ver aqueles gigantes de 3 e 3,5 metros, e que sorriam para mim, e que me demonstrava com um olhar de ternura aquilo que estaria por vir na minha vida, como também é nos dias atuais. Quando eu saí daquele acampamento, que eu caminhei pela BR-262, quando eu fui abordado pela saudosa Polícia Rodoviária Federal, e eles me identificaram como militar e me deram o tratamento merecido, quando contei aos meus superiores no Exército
Quando contei para os meus familiares, para os meus verdadeiros amigos mais achegados, quando eu estive ali no meu apartamento e recebi visita, e quando ali também no meu apartamento eu recebi a terceira visita antes de sair para fora do corpo terrestre, do nosso planeta Terra, Eleap, e quando eu fui levado, literalmente, em carne e osso, em plena expansão de consciência, assistindo diante dos meus olhos a minha cidade, o meu estado, o meu país, o meu continente ficar para trás, quando eu fui levado dentro de uma nave com uma tecnologia que eu não tenho palavras para descrever, porque vai além da minha compreensão, pelo grau de superioridade deles e de inteligência deles. E quando eu fui conduzido até a nossa Lua, que até então acreditávamos que era uma base, que acreditávamos que era um satélite, quando na verdade é uma base de observação, conforme eu já narrei. E quando ali do lado escuro da Lua eu vi gigantescos cruzadores interplanetários, uma diversidade de tipologia alienígena ali, esperando o momento certo para atravessar o espaço e tempo, para navegar entre os paralelos do universo. Quando eu, Carlos Henrique, vi, senti, presenciei tudo e toda aquela grandeza, uma enxurrada de perguntas vinham à minha mente a todo instante. E quando eu olhava para aquela tipologia que estava a me conduzir para Sirius A, onde eu vi aquele belo corpo planetário gigantesco, com anéis semelhantes a Saturno, quando a nave desceu e pousou naquele pedestal de cristal, e eu vi aqueles gigantes, onde as mulheres têm 3 metros de altura e os homens 3,5 metros. Quando eu vi aqueles palacetes que vão além da minha compreensão de descrever, tanto que o pessoal que está desenvolvendo o meu site, que chamo o nosso site, onde eu vou dar uma pincelada naquilo que vi, só para vocês terem uma alusão do que estou falando. Quando eu fui nos laboratórios, quando eu fui nas residências, quando eu fui no Palácio Central, quando conheci os 25 reis, quando eu vi belas aves voando de um lado para o outro, belos drones voando de um lado para o outro, naves subindo e descendo. Quando eu tocava o chão e sentia que tudo é real. Quando me foi apresentado a primeira vez a princesa de Sirius, a Gnachete, herdeira do trono, quando ela veio até a mim com aquela beleza inigualável, quando ela se aproximou de mim e eu me sentindo um verdadeiro anão perto dela, e quando ela se agachou e me beijou o rosto, eu senti o perfume da essência da sua pureza. Quando os cabelos dela tocou em mim, eu senti o meu eu se esvaziar.
Eu senti a dúvida sair de diante dos meus olhos. Eu senti, naquele momento, ser uma pessoa melhor. Quando ela olhou para mim e sorriu e me deu um beijo no rosto e me conduziu pelas mãos e pediu que eu me despisse da roupa do qual eu fui com ela, que na época eu estava usando uma bermuda tectel e uma camisa polo. E eles me deram um roupão semelhante a esses que a maioria de nós usamos quando saímos do banho. Quando eu vi aqueles gigantes diante dos meus olhos e vi aquele imenso sol, e ao olhar para o céu daquele planeta, eu via as estrelas mais próximas do céu, eu via os outros corpos planetários próximos, tão próximos que a minha ideia era que se eu estendesse as minhas mãos, eu pudesse tocá-los. E estou dizendo isso para fazer um breve resumo de toda a grandiosidade que eles, aqueles que habitam as estrelas, têm para cada um, que tem por si o interesse inteiro voltado à sua conexão, voltado à sua origem, buscando a verdade, não se permitindo ser enganados por relatos fajutos, por descrições mentirosas, por questões que entram no ouvido e saem no outro. Tanto que tantas e tantas vezes eu respondendo por mim, quis adorá-los pela sua majestade, pela sua beleza e pela grandiosidade do planeta, e eles sempre me disseram a mesma coisa. Henrique, nos vejam como os seus irmãos maiores. E isso é o que há de mais lindo neles. Como alguém ou alguma coisa vai tirar essa grandeza de mim? É ou será capaz de tal coisa? Porque eu vi, eu toquei, eu fui bem recebido em todos os 1983 planetas dos quais tive a oportunidade de conhecer e ver. E nessas idas e vindas, eu procurei, como você que me ouve, respostas palpáveis. E o que eu via é que tudo que eles me ensinavam ia contra a religião, ia contra as crenças, ia ciência, contra a biologia, contra a física, contra tudo que foi incumbido a nós de geração em geração em geração. Quando eu, Carlos Henrique, perguntava quem é Deus, todos, em planetas distintos dos quais passei, me diziam a mesma coisa. O universo, ele é o nosso Pai. Ele é a palavra materializada do Criador de tudo. Ele é o Criador de tudo. E a natureza é a sua parceira, modeladora da vida, a beleza que emana da terra e modela segundo a sua vontade. Isso
É o que todos eles me diziam. Eu perguntei diversos assuntos que eu julgo agora fazer com que vocês que me ouvem, que têm acompanhado o meu trabalho, entendam de uma vez por todas como funciona a situação. Todos nós sabemos que houve guerras, que houve inimizade, que houve uma bagunça, tanto lá fora como a que acontece na atualidade do nosso planeta. Naquela época antiga, remota, onde aqueles que vinham dos céus à Terra começaram a perder o controle das massas, eles não podiam mais exterminar a todos, porque já tinha se criado a Confederação Galáctica, que se tornaria responsável por cada quadrante de determinada quantidade de galáxia, e dentro da galáxia as quantidades de sistemas solares. Simples assim. Então, uma vigilância muito grande foi imposta ao nosso planeta Terra, como em outros tantos que tive a oportunidade de conhecer e que você também que me ouve terá. Porque eu não sou melhor do que você. E somente as pessoas egoístas dizem que quem é contactado é porque é escolhido. É mentira. Eles são os nossos irmãos. E o irmão verdadeiro, que tem o amor verdadeiro, ele quer o seu irmão menor do seu lado para lhe mostrar a verdade. Então, passado por isso, por todas essas atrocidades, por tudo que aconteceu até então, foi-se criado um jeito para que se pudesse dominar as massas, para que se pudesse aprisionar a consciência humana em uma única doutrina chamada religiosa. Criou-se um Deus, criou-se um demônio, criou-se uma história, numa história verdadeira, onde criaram-se anjos e criaram-se demônios. Se a paz, o sentimento. Só que, na verdade, tudo isso é perdido, não existe. Uma certa vez, quando eu estava na Confederação Galáctica, para tratar desse assunto de como funciona a religião, de como funciona toda essa atrocidade de engano, ali eu deveria ter as respostas pelas minhas perguntas, que acredito eu que você também tem procurado na extensão de todo esse tempo. Sabe o que era dito para mim? Vem e veja a verdade, filho de Eleape. Eu me lembro que eles me colocaram dentro de um salão gigantesco, todo branco, e eu via pequenas esferas voando de um lado para o outro, e essas esferas são projetores holográficos
na criação de mundos paralelos dentro de uma realidade física para que engane a mente e a percepção daquele que o vê. E quando eles me colocaram dentro dessa sala, essas bolas, semelhante à esfera, do tamanho dessas bolinhas de gude, elas começaram a girar e uma luz intensa forrou todo aquele ambiente branco. E sabe o que eu vi? Eu vi sendo criado na minha frente, instantaneamente, um abismo muito elevado. E sabe o que eu vi nesse abismo elevado? Eu vi pessoas caminhando, pessoas que foram criadas por computação gráfica dentro desse sistema tecnológico hologramal, e essas pessoas iam se atirando, todas elas acorrentadas, e elas caíam. E eu me lembro que mesmo ali, envolvido também naquela mentira criada por uma tecnologia, eu caminhei por um caminho e desci, e sabe o que eu via? Criaturas esquizofrênicas, raquíticas, com asas de morcego, pés de morcego, rosto de macaco. Só que, como aquele holograma não foi projetado para minha consciência através da codificação que eles encontram pelo parâmetro vibracional, aquelas criaturas não me identificavam pela sua inteligência artificial. Você que me ouve está me entendendo a complexidade de tudo isso? E eu via o inferno sendo criado na minha frente. Eu via as tais almas gritando, chorando, se arrependendo, com uma realidade tão incrível que eu comecei a chorar por ver aquilo, porque aquilo me envolvia. Mas era só tecnologia, era só um holograma, era só mais uma mentira criada por aqueles que querem o domínio da consciência humana. Naquele momento, aquele ambiente que eu estava mudou-se. E eu vi um trono todo feito de pedra. Eu vi um ser gigantesco, com uma asa semelhante à asa de um anjo, toda queimada. E eu via aquela inteligência artificial atribuir àquele que estava lá sentado como sendo o senhor do inferno, o senhor do submundo. E eu ouvia o gemido das pessoas, a agonia das pessoas, mas na verdade não eram pessoas, era uma tecnologia avançadíssima de anos à frente, que dava aquilo que é palpável, que dava aquilo que aos olhos de quem o via era verdadeiro, mas para o cumprimento do engano, que eu vou falar mais à frente para você que me ouve, para você entender de uma vez por todas. Depois, aquele cenário dentro da Confederação Galáctica, ele mudou todo. E eu vi sendo criado instantaneamente diante dos meus olhos, sabe o quê? Lindas árvores, uma planície toda gramada. Eu vi caminhos todos de ouro puro. Eu via cavalos brancos, semelhante a unicórnios.
Eu via pessoas dizendo: Santo, Santo, Santo é aquele que habita, Santo, Santo, Santo é o Altíssimo, Todo-Poderoso. E eu fui seguindo aquelas pessoas, sabendo que era projeto de inteligência artificial. Só que elas não podiam se interagir comigo, porque a minha vibração psíquica não estava codificada para o entendimento daquela visão proposta que do qual estava à minha frente. A um lugar tão lindo, e eu vi com os meus olhos, pessoal, querubins, serafins, eu vi arcanjos, eu vi um trono que brilhava como o sol, eu vi aquele que estava sentado no trono da cintura para baixo, e eu via todos atribuírem tudo aquilo que está escrito neste livro que chamamos de Bíblia. Isso eu vi. E depois, todo aquele cenário na minha frente, ele foi sendo desmontado. E abriu-se uma porta do meu lado direito, e sozinho eu fui para aquela porta, saí no outro salão, onde vi Ramak, e Ramak, ele me disse assim: o que viu, filho da terra? Eu disse: eu vi o céu e vi o inferno. Ele disse: você viu aquilo que foi criado para que você pudesse ver. Você vai ficar com a gente aqui 3 dias. Nós iremos te preparar para que você tenha uma estrutura celular, e mesmo fazendo uso de equipamentos tecnológicos nossos, prestem atenção, pessoal, nós iremos te levar dentro das bolhas, dos paralelos do inverso, para você entender como funciona o engano que do qual aceitou inconscientemente, sem culpa, aquela herança que muitos aguardam. E você vai saber como é esse procedimento. E eu fui. Eu fiquei com eles ali. Eu não queria mais voltar para Eleap. Eu nem pensava na minha família, eu nem pensava no exército, eu não pensava em nada. Absolutamente nada, pessoal. Nada. Quando eu olhei à minha direita, quem eu vi? O majestoso Arnetoliel, em simplicidade, em amor, sorrindo para mim e dizendo: lembra o que você me perguntou no meu planeta Arquitúrios? Agora você vai ver tudo o que acontece. E você vai entender. Mas não é para que as outras pessoas entendam, é para você entender. E eu via surgir do nada Zamaniel, Atilil, Mereconoabe, Abarielep, Aconleliel, Zeneptap, Onquimalaps e tantos outros que são majestosos, tantos quanto na beleza, na simplicidade, na honestidade, no caráter e no valor que do qual cada um atribui a todos nós deste planeta. E que tem trabalhado por livre e espontânea vontade para nos fazer entender de uma vez por todas o que é ser consciente, o que é aceitar uma consciência, o que é viver melhor.
E dali, após passar por um tratamento, nesses 3 dias, eles me deram uma roupa espacial para que eu pudesse usar. E quando eu usei essa roupa, eu passei por dentro de um portal. E quando eu passei por dentro deste portal, eu estava entre o paralelo da realidade construída física, que é essa que nós podemos ver, e da realidade física que nós não podemos ver. E eu fui levado além, eu fui levado dentro das bolhas, que são vidas de construção interdimensionais. Olha para você ver que maravilha. E eu fui levado em paralelos de realidade física e de realidade paralela. E sabe o que eu vi? Eu fui levado em vários lugares e eu conheci uma raça. Essa raça é uma raça que trabalha para o lado obscuro. É uma raça conhecida como raça influenciadora. Por quê? Quando os homocapenses foram criados pelos Churupaques, quando a aliança dos pleidianos reptilianos híbridos de Nibiru foi findada com os governos desse mundo, onde esses idiotas ficaram perplexos, de boca aberta, por verem répteis humanoides, por ver alienígenas e não acreditarem no que estavam vendo, e ter caído, na conversa fiada deles, e ter cooperado com eles até nos dias atuais. Lá atrás, quando foi criada a religião e a crença, o que é que você acha que aconteceu? Uma raça, Itaque, ela se tornou responsável para puxar as pessoas no astral e levá-las no astral dentro destas salas, que são muitas por aí, e mostrá-las o inferno. A raça Akon foi responsável por levar as pessoas em astral ou em corpo físico também e mostrá-las o paraíso, para que se mantesse a promessa escrita no livro. Quando eu era evangélico, eu acreditava no céu, como qualquer cristão acredita, acreditava no inferno, acreditava no pecado, tanto que quando eles se apresentaram a mim a primeira vez em 2007, a primeira coisa que eu perguntei quando eu os vi, eles eram anjos. Eu me lembro que eles sorriram para mim e me disseram: anjo? O que é isso? E um olhou para o rosto do outro e sorriu, e aquele sorriso me contagiava. Agora, voltando ao assunto. Eu pude ver, compreender e entender o porquê do mantimento da criação. A nossa espécie é muito inteligente. Nós somos astutos demais. E quando se dissipou a religião no mundo, a diversidade de crenças, foi necessário criar esses ambientes mostrando qual era o seu Deus e qual era o seu inimigo, para que se mantesse até nos dias atuais a dualidade do bem e do mal. Então o que eles fazem? Aquelas pessoas, em outras palavras,
mais espiritualistas, que têm um grau espiritual avançado, vamos dizer assim, para você que me ouve entender, essas pessoas, elas são abduzidas e colocadas nesta sala para ver como é o paraíso que a aguarda, para ver o seu Deus que o aguarda. Depois ela é levada até o inferno para ver o que espera ela se ela pular fora do barco, se ela cometer aquilo que não existe, que se chama pecado. Para você que é cristão, ou você que já foi cristão, e você que acompanha o meu trabalho, e você que fica com o pé na frente ou atrás, ou você que acredita piamente naquilo que eu falo, para e pensa. Porque nunca uma pessoa religiosa, devota, vamos dizer assim, ela é levada somente ao inferno. Ela também é levada no paraíso, porque ela tem que conhecer os dois lados da moeda. Para quando ela voltar, seja em corpo físico, ou seja em corpo astral, que é o corpo de segundo plano, ela possa dar o testemunho dizendo: eu vi o inferno e ele é real, eu vi as pessoas gemendo, rangendo os dentes, eu vi os demônios, eu vi os trituradores, mas eu também vi a glória, eu vi o paraíso eterno. Vocês estão me entendendo? O quanto fomos enganados em toda essa jornada da nossa vida, o quanto travaram a nossa mente, travaram o nosso coração, nos fazendo nos tornar acomodados para não acreditar na nossa autossuficiência de adquirir e querer ser o que quiser ser. Aí entra aquele assunto que eu falei. Você olha para o seu vizinho, que é mundano, e você é um cristão, ou um budista, ou seja lá qual for a sua crença. Aí você vê que você devota a alguém ou alguma coisa e muitas das vezes não consegue absolutamente nada, mas aquele que é o incrédulo, aquele que é o ateu, ele consegue vencer na vida. Por quê? Porque ele acredita no eu. Vídeos anteriores. Que você tem que valorizar o seu eu. Eu posso, eu quero e será assim conforme a minha palavra. Aí, raças homocapenses, as incentivadoras dentro do de Nicéia para se criar um único Deus, para se criar tudo aquilo que hoje está no mundo. A raça Churupac, que criou os híbridos homocapenses, criaram a tecnologia para que quando um deles, através de projetores tecnológicos, a Deus ou a qualquer ser que seja, para que pudesse correr e testemunhar: eu vi o fulano, eu vi o ciclano, e ele é maravilhoso. Porque imagine só, daquela época passada até nos dias atuais, se ninguém tivesse sido abduzido e visto o inferno, e visto o paraíso, ou dado testemunho de que fui ao inferno, fui ao céu, você acha que manteria da mesma maneira que se manteve até os dias atuais? É lógico que não. Então, essas duas espécies criaram esses mecanismos. Lembra que eu falei para vocês que os Churupacs, eles detêm o conhecimento da tecnologia, tanto que a cidade deles vieram e pousaram no oceano, e foi conhecida e narrada e contada como Atlantis.
E quando eles perderam essa cidade, eles se refugiaram, porque muitos deles foram mortos. E quando Nibiru passou pela última vez, e a confederação ordenou que Anu, Enki, Enlil, Inanna e outros tantos fossem, ficou aqui e se tornou chefe para trás por livre e espontânea vontade. Só que eles não podiam deter os outros seres que vinham do céu à terra. Eles se refugiaram dentro das cavernas, se refugiaram no subterrâneo da terra. Para quê? Para observar. Lembra que eu falei que quando Arnetoliel veio, os homocapenses, os reptilianos híbridos de Nibiru que quiseram ficar para trás, e outros seres que também quiseram ficar para trás, observaram o ensinamento de Arnetoliel. E qual foi o ensinamento de Arnetoliel, pessoal? O ensinamento de Arnetoliel foi demonstrar o que é amar. Mas ele nunca obrigou ou fez com que você fosse amante de alguém. Ele disse: o amor é merecido e o perdão é conquistado. E todas as curas que Arnetoliel fez, ele fez utilizando o quê? A própria natureza. Todas as maravilhas que Arnetoliel fez aqui, ele fez em prol de quê? Em honra à mãe natureza. Estou mentindo? Agora, vamos para a figura de Jesus. Que você que acredita, eu respeito. Quando ele curou usando o quê? A natureza. Quando ele caminhou e espantou todo mundo, ele caminhou nas águas. É um elemento da natureza. Quando se elevou aos céus, como diz as Escrituras, ele foi conduzido pelo ar, não foi verdade? Quando ele quis um fruto, em outras palavras, a figueira não produziu fruto, ele amaldiçoou o quê? A vida vegetal. Só para você ter um comparativo. Uma outra coisa que vem aqui à mente, aquele cego. O que o Jesus bíblico fez? Ele cuspiu na terra, ou seja, misturou a água e a terra e passou nos olhos daquele cego. E o que aquele cego fez? Enxergou. Então, esses homocapenses e esses reptilianos, com a tecnologia de holograma e com a tecnologia da pele sintética que já existia em seus planetas há eras, eles se infiltraram e se admiraram com o ensinamento de Arnetoliel. Aí eles viram que deram certo tudo isso. O que eles fizeram depois que Arnetoliel voltou para Arctúrios? Eles contaminaram o ensinamento, mantendo algumas coisas como mensagem subliminar, e em cima de Arnetoliel eles criaram o quê? A religião, o pecado, o céu, o inferno. Tudo isso me foi mostrado. Henrique, tudo bem que faz sentido o que você fala, mas eu não estou conseguindo ingerir ou digerir tudo isso. Tudo bem, o tempo vai dar o tempo para te mostrar a verdade. Uma pessoa, ela disse para mim assim: Henrique, eu sigo a religião há bastante tempo, gostei da sua postura de ter pedido perdão aos cristãos, e por isso eu quero te pedir um favor. Eu falei com ele: pode pedir. Ele falou assim:
o nome de Arnetoliel no lugar do nome de Jesus, será que vai ser pecado? Eu falei, não o faça. Quando o seu coração pedir, faça. Porque o sentimento que vai brotar em você é o sentimento do universo interior com a conexão da natureza. Depois de alguns meses, ele falou comigo assim, Henrique, eu tomei coragem e eu estava precisando de uma determinada coisa que eu não vou citar aqui. E na hora da oração, sem querer, não foi premeditado, eu mencionei Arnetoliel. E Henrique, a resposta veio na hora. Eu falei com ele assim, fique então para você. Não fala para ninguém. Voltando ao assunto. Então, você que me ouve, pelo título que eu disse, inimigos dimensionais, dentro dessa barreira, os inimigos dimensionais que estão entre as duas realidades, porque são tão físicas como essa das quais nós estamos vivendo, que é o primeiro plano, como eles agem na nossa vida, na vida de quem permite. Existe-se a religião, ponto. Existe-se o pecado criado, ponto. Existe a culpa que você carrega dentro de você quando você faz alguma coisa errada, mas não é que você fez a coisa errada, é porque você tem uma consciência usurpada que diz que você pecou. Então o que você vai fazer? Se culpar. Ponto. E quando você se culpa, você se torna a marionete do inimigo dimensional. Por quê? São esses seres híbridos robóticos, com os nomes que citei, que trabalham dentro do campo vibracional da sua consciência. Entendeu agora? Exemplo. Esse mês o meu salário está apertado. A minha conta de luz ela veio além daquilo que eu esperava, porque meu filho jogou muito videogame. A minha esposa, ela me disse que ia fazer a unha do pé, acabou que ela fez a unha da mão e até fez escova. E eu coloquei tudo aqui na ponta do lápis e não sobrou o dinheiro do dízimo. Aí a sua consciência errônea, ela vai dizer assim, se você não trouxer o dízimo à casa do tesouro, o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, ele não vai permitir que você... Mentira. Mentira. Aí você vai fazer o quê? Pequei. Ponto. Aí você vai procurar o homem para dar satisfação ao homem e dizer que esse mês você não vai poder contribuir. Aí a sua consciência errônea, ela vai o quê? Te culpar, você vai se desfalecer, ser fiel a uma coisa que você acredita ser certo, você vai se torturar, se martirizar, e sabe o que vai acontecer? Os inimigos dimensionais vai criar situações para que você se dê mal. Você se dá mal, sabe o que vai acontecer com você? Você vai dizer, aconteceu isso porque eu não orei. Aconteceu isso porque eu não fui ao culto. Seja ele cristão, seja ele da Umbanda, seja ele qual for. Aconteceu isso porque eu não fui na missa. Aconteceu isso porque eu fui infiel ao dízimo. O inimigo dimensional que é responsável por te punir por aquilo que você acredita ser verdade, ele vai te punir
porque ele tem uma agenda para isso. Porque se ele não o fizer, e você não se doer na consciência, você vai falar, poxa, já tem um ano que eu não dou dízimo, um ano que eu não vou na igreja, e minha vida está melhorando cada vez mais. Aí como eles vão fazer para te pegar de volta? Para você ser mais um? Eles vão usar pessoas próximas a você que vão te fazer visitas e dizer: Jesus está voltando. Lembra do que ele disse? Que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos? Aí, se você não tiver uma certeza definitiva da experiência que você teve durante o seu afastamento, você vai regressar e a sua consciência novamente vai ser o quê? Aprisionada. Lembra que uma vez eu disse que devemos ter uma consciência plena e pura? É simples. É simples. É você que decide o seu caminho. É você que sabe o que é certo, o que é errado. Se existe um jugo que se chama lei, criada pelo homem, baseando-se na Constituição e que deve ser cumprido, você sabe que você deve seguir aquilo, porque aquilo é uma disciplina para a sua vida, para o seu direito legal em uma nação, em um país. Mas quando te obrigam a fazer tal coisa, peraí, alguma coisa está errado. Aí entra o inimigo dimensional. E eles estão por todas as partes, em todas as crenças, em todas as religiões, e eles são responsáveis por proporcionar a cura, por te proporcionar o trabalho, por te proporcionar a doença, por te proporcionar o porquê? Porque eles têm que manter esse equilíbrio para você que está focado em uma crença e não focado em si mesmo. Eles vão usar essa frequência dimensional da sua consciência para fazer o quê? Te dar um bom trabalho, para você glorificar o seu Deus, para manter ali você cego. Quando eles acharem que a sua vida está boa demais e que você está desleixado, eles vão tirar o teu trabalho e você vai aos pés do Deus que você serve, seja ele qual for, e vai pedir perdão, vai pedir remissão, e os inimigos dimensionais, o que eles vão fazer? Eles vão te dar a bênção que você quer, porque eles precisam manter a sua consciência. Então, para isso, eles vão te dar e da mesma forma eles vão te tomar. Para ficar aquele ciclo vicioso, para quando uma pessoa chegar perto de você e dizer que tudo é bobagem, você dizer que aquela pessoa está endemoniada, que aquela pessoa não tem Cristo, que aquela pessoa é uma pessoa da vida e do mundo, sendo que aquela pessoa é a pessoa que naquele momento está dando a você a oportunidade de ser feliz, de sair do jugo da mentira, da incredulidade. É isso que Agnachetes, Amaniel, Arnetoliel, Atiliu, Mereconoabe, Enki, Enlil, Inanna, Acar e todos os outros que eu não vou falar aqui porque são muitos. Fala comigo. Sabe? E por eu ter passado por isso até o ano de 2006, certo? Por eu ter feito isso até o ano de 2006,
achando que a culpa estava em mim, que o pecado existia, que se eu fizesse alguma coisa eu ia para o inferno, que eu merecia o céu mais do que o meu vizinho. É isso. É isso que eles querem para nós, que tenhamos uma consciência que nos mostre que nós somos capazes de tudo e de qualquer coisa. Aí, quando você toma essa consciência para si, sabe o que acontece? O inimigo dimensional, lembrando, ele é uma criatura híbrida com a fusão robótica e biológica, só para vocês terem uma ideia. E ele anda em um campo a outro dentro do dimensional, justamente para trabalhar em todas as esferas de crença. E a cada 4, 2 é responsável por ser o seu Deus e 2 é responsável por ser o seu inimigo. Isso tratando de pessoas individuais. Eu esperei muito tempo para poder ter a coragem de tentar compartilhar com quem quer ouvir tudo isso. As pessoas, elas me falam assim, Henrique, eu já vi tantas pessoas contar que foi abduzida, que foi levada em outro planeta, por que que elas não trazem o conteúdo que você traz? Do comum. Eu simplesmente falo, não sei e nem quero saber. Não me interessa a abdução ou o contato de outra pessoa. Pouco me importa. Pouco me importa. Sabe por quê? Porque eu sou responsável por aquilo que falo. Esses dias, eu estava deitado, né? E Arnetoliel veio com a sua presença, os objetos lá do meu apartamento começou a flutuar, e ele me disse assim, Henrique, que saudade eu tenho de passear com você aqui em Arquituros novamente. Vem para mim. O meu corpo começou a ir de encontro ao som da voz de Arnetoliel. E eu fui novamente a Arquitúrios. Sem a necessidade de nave. Sem a necessidade de ir ao portal no lado escuro da lua. E quando eu vi Arnetoliel na minha frente, ele falou assim, lembra do dia em que te levamos na Confederação Galáctica e te mostramos o aparato tecnológico que cria os hologramas e mostra e deturpa tudo no que diz respeito a um Deus, a uma crença, a uma religião, a um demônio? Eu disse sim. Ele disse, vai e faça um vídeo agora explicando às pessoas como funciona dimensionais, porque você já está no vídeo de número 50. E todos que te acompanharam até aqui já estão cientes do que somos. E o tempo está abreviado à raça humana. E em tão pouco tempo, as nossas naves, as nossas frotas serão tão comuns como os seus aviões que voam nos céus. E os governos
esconderão as suas faces, e muitos gritarão de alegria, dizendo: viu, falei que era verdade e que isso um dia ia acontecer. Irão se envergonhar. Agora, conta para aqueles que te amam de verdade, amor mentiroso, com amor de amizade, com amor de carinho, que muitos que têm ouvido o seu relato sentem por você. A contar para eles o que acontece, porque isso que você deve contar para eles, muitos têm dúvida. Essas são as palavras de Arne Toliel, que é lindo pra caramba, que olha para todos com aquele olhar de ternura, de amor, de paixão, aquele olhar de verdade, de amizade, aquele olhar sincero, de que se eu precisar, estou ali porque sou pau para toda obra. Você que me ouve está me entendendo? É por isso que até aqui, pessoal, eu disse para vocês saber da experiência de ninguém. Eu não quero saber de canal de youtuber de ninguém. Eu não quero saber se estão falando verdade ou mentira, pouco me importa. Quando Arne Toliel assoprou em mim, eu passei pelo campo dimensional que é semelhante a milhares de bolinhas de sabão, dessas que quando a gente é criança a gente faz com canudinho aquelas bolinhas de sabão colorida. E quando eu dei conta de mim, eu estava na sala do meu apartamento. Eu me lembro que ele ainda disse: vai para a República onde você está morando, por lá, ensinando algumas pessoas. E o incrível é que quando eu peguei o táxi e fui para a República, onde eu também moro, e quando eu cheguei lá na República, o meu grande amigo Alisson, o Wilson, o Wagner, o Michael, eles chegaram assim e falaram: poxa, Carlos, tem tanto tempo que você não vem aqui, nós queríamos tirar uma dúvida com você. Pode falar. Eu me lembro que um deles, né, o Maico, até falou assim: eu queria que você explicasse para nós, Carlos, como funcionam esses seres que ficam nas dimensões paralelas. Eu pedi licença a eles, subi na sacada dessa república, olhei para as estrelas e falei assim: Arne Toliel, puxa vida, hein? Que maravilha! Quando eu olho para trás, eu vejo o Atilio olhando para mim, brilhando com uma luz. Ele correu na minha direção, me abraçou, e eu senti que ele passou dentro de mim. Eu desci, conversei com eles, dormi na República, porque nessa República que eu estou me referindo a vocês, eu tenho um quarto alugado, e esse quarto alugado eu pago ele justamente para estar perto dessas pessoas que eu ajudo. Tem uma pessoa maravilhosa, que para mim é um irmão, que eu sei que nunca vai me decepcionar. Ele chama Júlio Andrade. Ele veio nessa república, viu o quarto que eu alugo, viu o boleto do aluguel que eu pago no meu nome, conheceu as pessoas dos quais eu ajudo. E ele ficou maravilhado em ver o que as pessoas falavam de mim. E assim é e sempre foi. Eu tenho meu apartamento no Belvedere? Tenho. Eu tenho a minha fazenda? Tenho. Certo? Tenho tudo isso. E onde eles me mandam ir, eu vou.
E na época que o canal Anunnaki Astronautas, lá do Shaul, abriu as portas para mim de boa vontade, e devido a algumas circunstâncias ruins, eu saí de lá por minha culpa, porque foi minha culpa, simplesmente porque eu não mostrei a minha identidade funcional. O Shaul seguiu o caminho dele, eu segui o meu caminho. Nunca mais ninguém falou de ninguém. Depois, uma outra coisa que aconteceu, para você que me ouve, naquela época, quando eu estava naquele canal, mentido a minha idade. Por quê? Porque eu queria resguardar a identificação. Eu falei que tinha nascido no dia 4 de outubro de 1978. Certo? 4 de outubro de 1978. Depois disso, as pessoas vieram a mim e perguntaram: Henrique, por que você mentiu a sua idade? Eu falei: eu menti para dificultar a minha identificação, porque a minha preocupação nesse campo onde eu trato desses assuntos, que é um campo muito vigiado por qualquer tipo de inteligência, queira você acreditar ou não, eu quis que dificultasse. Mas eu nasci no dia 4 de outubro mesmo. Certo? Então o que acontece, pessoal? Onde eles me mandam ir, eu vou. E lá na República, onde essa pessoa maravilhosa conheceu, as pessoas que eu estou ajudando, eu já passei por outras repúblicas também, onde hoje as pessoas estão com a consciência e com a vida lá no alto. Por quê? Porque são pessoas como você que me ouve, que foi adotada por uma civilização, e essa civilização pediu para que eu pudesse estar com essa pessoa, porque chegou a hora da pessoa ter uma consciência melhor e maior. E isso é que é importante, é você se doar. É você ser e procurar ser uma pessoa melhor. E você, como eu, não devemos nos culpar por nada. Por nada. Porque nós temos a consciência do que fazemos, desde que não prejudiquemos ninguém. E isso é o que é de mais bonito do ser humano. Se você vai fazer uma coisa errada, faça, mas não prejudique ninguém. Até aqui, vocês, essa explicação, eu nunca prejudiquei ninguém, nem pedi dinheiro a ninguém, graças ao meu universo Pai, a minha amada natureza Mãe, e todos aqueles que abriram a porta dos seus planetas para que eu pudesse visitar, eles me abandonaram ou me deixaram faltar alguma coisa. Hoje, aqui no meu trabalho, falando para vocês essas coisas, é para que vocês entendam o que é que acontece dentro das barreiras dimensionais. O vídeo que eu fiz falando sobre aqueles que acompanham o meu trabalho, que está aqui no meu canal, você que está ouvindo esse vídeo, ouve esse vídeo lá, para você me conhecer um pouco mais.
eu vou estar lançando o meu site, certo? E vou estar gravando um vídeo, né, com uma equipe de produção que mexe com eventos de casamento, batizado, noivado. E essa equipe vai fazer algumas tomadas das repúblicas onde passei, lá no meu apartamento onde eu moro, aqui na minha fazenda e também junto com a minha família. Então, quando você vê o vídeo no meu canal dizendo C.Henrique, né, que é Carlos Henrique, tracinho, minha vida, você vai clicar e vai ser um filme da minha vida, onde eu vou estar dando entrevista de como é a minha vida, de como foi, de como se tornou e de como é. E vocês vão conhecer tudo da minha vida, vocês vão conhecer os meus carros, vão conhecer a minha fazenda, vão conhecer o meu apartamento, vão conhecer a minha mãe, os meus irmãos, vão conhecer as pessoas que dos quais ajudei na República. Eu vou pedir licença ao pessoal das entidades, né, das instituições que dos quais ajudo, se eu posso levar a equipe lá para filmar lá também, porque eu vou querer as coisas tudo transparente como foi até agora. Pena que teve alguns empecilhos no caminho. E quanto ao pessoal que me pergunta da reunião na fazenda, as pessoas vão ser levadas por vez. Por vez. Eu deixei algumas pessoas, eu já me encontrei com algumas pessoas na minha fazenda, que não são essas pessoas que é do grupo do Facebook, né? E essas pessoas, que na verdade são 3 ufólogos que foram até a minha fazenda, eu fiz questão de que eles passassem 2 dias lá comigo e eles viram coisas que eles ficaram abismados e loucos. E eles disseram que no tempo certo eles, não eu, vão mostrar na página deles o que eles viram na minha propriedade e de como foi a nossa resenha lá. Nós tocamos violão, nós contamos piada, nós almoçamos, jantamos junto e foi uma maravilha. E eu vou deixar para eles divulgarem isso, porque eles estão um pouco com medo devido ao que eles viram e devido ao que eles puderam filmar lá. E tal o espaço deles, né? Mas eles têm a minha autorização de poder divulgar a imagem da minha fazenda e do que eles viram lá, que para muitos vão julgar como sendo efeito especial ou algum tipo de ilusionismo. Aí fica ao julgamento de cada um. Então, para você que me ouve e viu eu falar hoje nesse vídeo sobre inimigos dimensionais, é desta maneira que eles trabalham. É desta maneira que eles trabalham. Certo? E ao longo dos anos, dos séculos, né, dos milênios, quando foi criado a palavra religião e crença, eles acharam a melhor forma de dominar a mente humana para poder o ser humano não ser consciente, ser inconsciente a ponto de ser sujeito à vontade de bondade e à vontade de maldade desses que são os inimigos dimensionais. Ao longo dos próximos vídeos, meus queridos, eu vou estar dando uma alusão muito maior a respeito desse vídeo e explanando outros planetas. Obrigado a você que tem me ouvido até aqui. Obrigado por não divulgar o meu vídeo. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa que você é, seja você acreditando em mim ou não, não importa. O que vale é o meu compromisso assumido com eles, uma vez que eles não me pediram em momento algum para falar. Fui eu que escolhi falar, fui eu que escolhi mostrar a quem quer ouvir e aprender aquilo que com Agnachete, Zamaniel, Arnetoliel, Atilil, Mereconoabe eu aprendi, e com os demais que ainda vou citar.
certo? Nesse vídeo eu quero dizer uma coisa. Algumas pessoas eu excluí já do meu Facebook, tá? Porque eu quero ficar só lá no grupo. Então as pessoas que foram excluídas do meu Facebook, não fiquem chateadas, tá bom? Eu excluí, foi porque eu não quero mais ficar com o Facebook. Lá no Facebook não vai ter absolutamente nada. Quem quiser passar do Facebook para o grupo, fique à vontade. Quem não quiser, não tem problema nenhum, tá bom? É porque, como vocês mesmos são testemunhas, eu não posto nada no Facebook. Tudo que eu posto no grupo do Facebook. Belezinha? Eu vou continuar ainda excluindo mais pessoas, não por nada, tá bom, gente? Para você que vai ouvir meu vídeo e que me tinha no Facebook. É porque lá no Facebook eu não posto nada, eu posto no grupo. Então, se quiserem, lá no grupo, vocês estarão bem mais informados do que no Facebook, que já está parado há um bom tempo. A única coisa que eu faço no Facebook é mudar a foto. E é uma vez na vida, outra na morte, tá bom? Então não é nada contra as pessoas estarem no Facebook. A questão é que eu não vejo necessidade de vocês estarem no Facebook se vocês estão mais no grupo e vocês mesmos sabem que eu não posto nada no Facebook, senão no grupo, tá bom? Bom, pessoal, eu vou deixar um ponto aqui só para vocês criarem as suas próprias perguntas e serem capazes de dar a própria resposta para vocês. Beleza? Beijo enorme no coração de cada um. No próximo vídeo, que é o vídeo de número 52, eu vou estar falando de uma civilização linda, extraordinária, que me contou uma história. Nossa, eu fico até emocionado. Puta que pariu, bicho. Vamos lá. É uma civilização extraordinária. Nossa, sem palavras. Deixa que no próximo vídeo, o vídeo de número 52, vocês vão ver. E durante o vídeo 52, eu vou trazer à tona de novo os inimigos dimensionais. Beleza? Continuem assim, gente. Não se preocupem com a vida de ninguém. Sigam o caminho de vocês. Não percam jamais a conexão que vocês têm, que é preciosa, com o universo interior, ao seu universo exterior. O respeito com a mãe natureza, com os seus elementos, com a sua vida vegetal, com a sua vida animal. E se puder, cumprimente, abrace uma árvore, na rua, esteja ele fedendo ou não. Se tiver coragem, leve para sua casa, dê um banho, né? Se não tiver condições de criar, deixa ele uma comidinha ali por lá de fora para ele comer, ou leva ele para uma associação. Faça isso com qualquer espécie animal. Está ganhando muito crédito com a mãe natureza, com o universo pai, que é o criador de tudo, e principalmente com a sua civilização que te adotou junto à Confederação Galáctica depois que houve quarta grande guerra no espaço. Finalizo aqui esse vídeo. Um beijo enorme no teu coração, para você que é homem, para você que é mulher, para você que a sua sexualidade seja homossexual ou heterossexual. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.